Alô, Loite! Hoje a entrevista é com a Leila, uma farmacêutica que recentemente conseguiu recolocação profissional lá em Munique. Ela atualmente mora em Berlim, mas ela vai trabalhar em Munique. E o assunto, na verdade, pode caber aí para os farmacêuticos, sim, para a área de saúde, pesquisa e tudo mais, mas é muito mais abrangente. A gente deu foco ali na busca de emprego aqui na Alemanha, como é que funciona, os documentos necessários, traduções, dicas de entrevista. Ela participou de vários processos, então assim, aprimorou bastante até chegar onde ela chegou aqui para dar essas dicas pra gente. E então aproveita esse momento aí, se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente no Instagram, @FannyRafa. E não deixe, gente, de comentar, colocar que assuntos vocês querem ver no próximo Fanny Rafa, se esse vídeo te ajudou, não te ajudou, se você gostou, se você não gostou, sua opinião é muito importante e ajuda bastante a gente, então já comenta aí, né? Isso aí, fica aí com a entrevista. Espero que vocês consigam extrair bastante informação desse vídeo, tá muito rico de informação, então bora todo mundo conseguir um emprego nessa Alemanha, gente, todo mundo empregado, hein? Você também consegue, bora! Diretamente de Berlim, estamos aqui com a Leila. A Leila, ó, é a esposa do Victor, que fez entrevista com a gente, deu uma aula de TI aí. O vídeo tá linkado aqui em cima se vocês quiserem assistir. E ela hoje vai contar sobre uma situação que eu não estou passando agora, mas eu já passei muito. O Rafael já está passando agora. Exato. E assim, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, que é sobre a busca de emprego, os processos seletivos, as entrevistas, né, amor? Recolocação, né, aqui na Alemanha. Então vamos lá, vou deixar você se apresentar, falar um pouco sobre você, sua profissão, onde você tá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, realmente é um prazer estar aqui com vocês, casal super fofo, que a gente super adotou aqui em casa os vídeos de vocês. E essa fase que eu passei, né, acabei de passar agora de busca de emprego, realmente é um desafio, né? É um desafio tanto emocional quanto físico. Tem que ter muita resiliência na vida, né? Para passar por esse momento que realmente é desafiador. Você se coloca em xeque e fala, gente, o que tá faltando, né? Que eu não tô conseguindo, eu faço tanta entrevista, as pessoas, meus feedbacks das entrevistas falam que eu sou tão boa, tão qualificada, e aí? Então, assim, me contrata, você é ótima, gente, tô aqui, vamos lá, vamos trabalhar. E às vezes isso acontece. Como a gente falou, meu nome é Leila, sou casada com o Victor, com a carinha de TI ali, né? E eu sou a mãe da Nina, minha mini cachorrinha. A gente tá aqui em Berlim desde outubro de 19 agora, mas nós não viemos direto do Brasil para Berlim. A gente saiu do Brasil, foi primeiro para a Austrália, da Austrália nós viemos para Berlim. Acho que o Victor deu uma pincelada sobre esse assunto antes, então eu não vou me aprofundar muito. Eu sou farmacêutica de formação. Eu tenho pós e mestrado na área de farmacologia e farmacocinética, nerd. Eu sou gerente de projetos clínicos, então. Eu praticamente trabalho na indústria farmacêutica desde 2003 e desde 2003 eu trabalho na área de pesquisa clínica. Pesquisa clínica, quando eu digo, a gente está falando de a área de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. O medicamento tem no mercado, ele demora a ter uma fase de pelo menos 10 anos de estudos. Vocês estão vendo, fala bastante agora do clínico do negócio da vacina do Covid, né? Então vocês estão vendo que está acelerando as fases de estudos. Então quais são as fases de estudo, né? Então tem uma fase pré-clínica, que é feita in vitro ou em vivo mesmo em modelos animais. Depois tem o fase 1, onde você estabelece a dose. Fase 2 você começa a explorar a segurança. Fase 3 você faz uma população muito maior para saber realmente a efetividade do medicamento. E depois disso você tem a parte de registro, né, no órgão regulador. Então é nesse período que eu trabalho, da fase 1 até a fase 4 do medicamento. E por que eu estou falando e dando ênfase em tudo isso? Porque eu sou um farmacêutico dedicado à indústria farmacêutica. Porque na nossa área de atuação da farmácia, como farmacêutico, você pode trabalhar em muitas áreas. Você pode trabalhar na própria farmácia, mesmo prestando atenção farmacêutica, né? Que o paciente chega, isso é o correto, né, gente? A gente sabe que às vezes aqui na Alemanha acontece isso, no Brasil a gente vê que não é assim que acontece, mas o paciente chega com a receita, farmacêutico, além de vender o medicamento para o paciente, dar as orientações da bula, explicar como que toma, quantas vezes, quais são as possíveis reações adversas que ele pode sentir, se pode tomar o medicamento em jejum ou com alimento. Então, assim, esse tipo de atenção o farmacêutico deveria dar, né, durante um atendimento. Não simplesmente, caixinha do remédio, aí vai o próximo. Dentro da indústria, ele pode trabalhar na pesquisa clínica, na farmacovigilância, ele pode trabalhar na área de controle de qualidade, ele pode trabalhar no desenvolvimento. Então, assim, tem muita área para trabalhar.
E aqui na Alemanha, uma coisa que é bem legal é que aqui é muito forte a indústria farmacêutica para desenvolvimento, né, de P&D mesmo. E quando a gente estava lá na Austrália, gente, uma coisa que pegou pra gente é que durante quase 2 anos que a gente ficou lá, a gente não conseguia ir pro Brasil. E isso começou a vir muito forte pra gente. E é isso que a gente quer, mesmo a gente quer ter um lugar que, tipo, se precisar de alguma coisa, você pega um voo e em 10 horas você tá lá, entendeu? E aí veio de novo o faniquito, como nossos amigos falam que a gente tem faniquito, né, que a gente não para. Então acho que a gente tem que mudar de novo, né, gente? Então não é bom, vamos mudar de novo, vamos mudar de novo. Aí o Vitor começou a procurar. E assim, sempre o Vitor dá o gatilho, porque como ele já falou na entrevista dele, vocês sempre comentam, tem algumas áreas que você tem mais facilidade de se realocar, né? E TI realmente é um fato. Então assim, quando você for pensar nessa faculdade, criança, pensa com carinho, entendeu? E aí ele começou a aplicar e teve a oportunidade dessa vez a gente conseguir vir aqui para Berlim. E tem a questão do visto, que vocês falam bastante sempre no canal, que é uma coisa que quando você vem com sponsor visa, é uma coisa muito importante você ter esse suporte da empresa, você vir sponsorado, né? Agora já entrando na nossa experiência aqui na Alemanha, né? Então decidimos a vir, só que aí assim, a Leila ia ter que pedir demissão, né? Já entramos num acordo, porque é uma coisa do casal mesmo, acho que é muito que aconteceu com vocês, né? A gente vê muitas coisas em comum, assim, quando a gente vê os casais que moram fora, essas trocas que tem. Tá bom, agora você trabalhando, vai ser bom pra sua carreira, então tá, vamos aqui, e eu aguento aqui. Quando a gente chegou aqui, fez a decisão, eu fui procurar no mercado como que tava a situação pra mim, né? A minha empregabilidade na Alemanha. E uma coisa bem interessante é que aí eu comecei realmente, porque quando eu fiz a mudança para a Austrália, eu não tive que procurar em sites, né, de emprego, nada disso. Agora, quando eu vim aqui, não. É diferente, eu fui procurar pesquisar o mercado, entender onde estavam as indústrias farmacêuticas, onde estavam as empresas que trabalham com as indústrias farmacêuticas, onde eu poderia conseguir emprego na minha área. Eu fiz um outro tipo de pesquisa, né? Foi completamente diferente. Então, comecei já a abrir meu perfil no LinkedIn, então dar uma estruturada no perfil do LinkedIn. Claro que assim, no primeiro momento eu não tinha aberto, como eu estava ainda trabalhando, eu não tinha aberto ainda para recrutador, depois eu abri para recrutador, porque é no LinkedIn, né? Você tem lá, onde você clica para abrir para os recrutadores falando que você está aberto para novas oportunidades. Uma dica que eu recebi de um amigo também, que ele é especialista em RH, psicólogo, um excelente pessoa profissional, que nunca você coloca lá no seu cargo em aberto para novas oportunidades. Não pode. O LinkedIn, eu devo me inscrever como LinkedIn Premium, acho que isso é uma outra dica legal, porque quando você está como LinkedIn Premium, você tem vários artigos, você tem várias matérias falando sobre potenciais entrevistas, novas perguntas, tendências do mercado. E aí o que acontece? Você consegue ver também quem consultou o seu perfil. Você recebe alguns gráficos para saber, essa semana seu perfil foi visto por tantas pessoas, entendeu? É uma coisa legal para você saber como que você está no mercado, se as pessoas estão vindo atrás do seu currículo. Então, editei meu currículo, coloquei lá, bonitinho no LinkedIn. Foi o primeiro site que eu usei logo de cara. Tá? Então, foi o LinkedIn. No segundo momento, eu comecei a usar o Glassdoor também. O Glassdoor é um site não só de busca de empresa, mas também você tem um rating, né? Você tem a classificação das empresas. E dentro do Glassdoor, gente, é muito, muito legal, principalmente quando você recebe um contato para você fazer uma entrevista, porque é aquela coisa, né? Na verdade, a entrevista, quando você está procurando um emprego, é uma troca, né? A empresa está atrás de você traz uma empresa. Então, você tem que saber se a cultura da empresa encaixa no seu perfil. Sim. Então, você também tem direito de procurar sobre a empresa, né? E tem uma abinha lá que eu adoro, que é sobre as entrevistas. Porque ali você pega, lá por data, e as pessoas colocam, então a entrevista, daí você pode classificar a entrevista como complexa, moderada ou fácil. E aí eles fazem comentários do tipo, a entrevista que eu fiz, ela foi composta de 2 entrevistas videoconferência e teve uma apresentação. Tais perguntas foram feitas. Não, o pessoal é muito simpático, o pessoal não é muito simpático. Quer dizer, você já fica um pouco mais preparado do que vem pela frente. Eu acho que é uma dica bem legal de consultar o Glassdoor sempre, para ver a reputação da empresa. Os alemães, eles realmente usam, assim, você, quando geralmente pesquisava as empresas aqui na Alemanha, tinha o conteúdo realmente das empresas ou você não encontrava muita coisa, assim? Tinha, e eu vou te falar que os comentários dos alemães são os mais sinceros. Você sabe que as pessoas que sinceram, né, gente? Eles sabem que é só as pessoas que falam, é isso mesmo, eles têm que falar, vamos falar. E sim, os comentários, o que acontece? Uma coisa que é legal no Glassdoor é que os comentários você pode filtrar ou por língua, né? Qual língua que você quer ler.
E, ou vamos supor, só em inglês ou só em alemão. E aí, em alemão, você consegue fazer a tradução no próprio link do Glassdoor, tem um botãozinho lá para você traduzir, sabe? Então, assim, mesmo estando em alemão, eu clicava lá e ia traduzir os comentários dos alemães. Tá. Então, assim, sim, eles deixam comentários e, geralmente, assim, as empresas que têm mais comentários são as empresas bem grandes, né? Mas foi muito interessante, por exemplo, eu tive uma experiência dessa, que eles era aqui de Berlim, uma empresa pequena, e eu estava fazendo a entrevista com eles, e antes de começar a entrevista, eu fiz primeiro a entrevista com o recrutador, e aí, quando eu fui classificada para a segunda entrevista, eu fui lá no Glassdoor. E aí, eu comecei a ver que, do tipo, 4 meses atrás, começou a ter uma debandada de gente. Antes a empresa era maravilhosa, tipo, empresa tudo de bom. De repente, de 4 meses para cá, a empresa começou a cair a nota dela. E aí teve uma pessoa que falou que teve não sei quantos funcionários que foram mandados embora e que eles, né, isso não tinha sido legal, não. E isso virou uma pergunta minha para entrevista, porque assim, quando eu fiz a entrevista da pessoa, eu falei, olha, dentro do final sempre eles falam, né, você tem uma pergunta? Eu tenho. O que aconteceu na empresa, né, fofoca? Não, aqui, né, mas assim, eu gostaria de saber o que aconteceu na empresa nos últimos 4 meses, que eu falei mesmo, que eu, de acordo com o Glassdoor, teve esse ponto. Você poderia me falar o que aconteceu? E assim, a pessoa, o entrevistador falou, nossa, que bom que você trouxe esse ponto para gente discutir, porque a gente está passando por uma reestruturação na empresa, e ele me explicou o que estava acontecendo. Sim. E que realmente teve esses problemas. Então, assim, significa que, primeiro, você se mostrou interessado pela saúde, né, da empresa. Segundo, você também está preocupado aonde você vai trabalhar, né? Porque você não quer trabalhar num ambiente que não seja um ambiente legal, que você tenha um ambiente colaborativo, não quer. E isso é bom para você também, né? Para você decidir, tem que fazer suas escolhas também. Então essa é uma dica que eu dou, então sempre vou lá no Glassdoor, dar uma consultada na empresa, vale super a pena, super a pena. Outro link que eu usava muito, que daí eu já descobri quando eu estava aqui em dezembro, ele chama Farm Web. Esse Farm Web, esse sim é muito voltado para a área de pesquisa, para a indústria farmacêutica, mais para a área da saúde. Então tem bastante vagas lá, então esse é mais voltado, mas ele é um site de busca, uma coisa que assim, gente, e aí tem que ter um pouco de paciência, porque geralmente é a mesma vaga que é publicada no LinkedIn, ela é publicada no Glassdoor, ela é publicada no Farm Web. Então quando eu comecei a fazer a aplicação das vagas aqui em dezembro, o que eu criei? Um dashboard. Eu fiz um quadro, né, uma planilha de Excel. Nesse quadro, né, desse dashboard, eu coloquei a data que eu fiz a aplicação da vaga, a companhia, o nome da empresa, né, o nome da pessoa, porque, gente, até às vezes a pessoa fala, oi, tudo bem? Eu sou fulana. Então a gente conversou, quem que é essa pessoa? Não, e essa dica é muito boa, porque eu sinto na Alemanha que eles têm um tempo de resposta muito devagar comparado ao de São Paulo, por exemplo. E muitas vezes, vagas que eu me apliquei com a AFA, você aplicou 2, 3 meses depois, eles te entram em contato ainda sobre aquela aplicação. Ou até mesmo 3 semanas depois eu já nem lembrava mais que vaga que era. Aí o cara te liga e fala, eu sou o quê do não sei o quê. E aí nessa frenética que você quer achar emprego em todos os lugares, a sua dica de fazer um dashboard realmente... Agora, o problema é ele te ligar onde tá esse dashboard na hora ali, tá fácil pra você ver? Ah, não, fica minimizado aqui no meu computador. Tipo, era a planilha que nunca se fechava, sabe aquela planilha que você deixa ali, sempre tava ali. Era muito engraçado isso. Tipo, eu apliquei pra uma vaga, né? Aí teve uma vez que uma moça falou, oi, tudo bem? Lembra aquela vaga que você aplicou? Tipo, gente, faz 4 meses. E principalmente agora, gente, é bom reforçar que a gente está num momento muito especial, né? A gente está no meio da pandemia ainda. A gente, claro, o pico passou. Mas, por exemplo, quando eu vou falar um pouquinho como foi minha trajetória de busca de emprego, quanto tempo, número, essas coisas, eu comecei em dezembro. De março até junho, todas as vagas de entrevistas foram colocadas on hold e algumas já foram canceladas de cara. Eu recebi e-mail e falei, olha, você aplicou, Leila, a gente entrou em contato com você, mas infelizmente, devido à pandemia, isso foi colocado on hold, ou foi cancelada essa vaga, a empresa está revendo como vai fazer, porque afetou financeiramente todo mundo, né, gente? Sim. E tem empresa que até agora ainda está verificando como que vai retomar. Então, assim, por mais que você aplique, às vezes eles pensam a necessidade, de repente eles fazem uma revisão e aquilo não é mais uma necessidade. Por que eles vão abrir uma nova vaga? Ou vai recontratar? Talvez eles fechem a vaga. Então, isso é importante também, que esse tempo agora pode ser maior ainda do que normalmente já é. Então, assim, esse dashboard me ajudou muito. Gente, coloca a posição, porque assim, tem vários títulos diferentes que às vezes você faz a mesma atividade. Um dia eu estava fazendo entrevista... E assim, lê o job description antes da entrevista, gente, uma dica para fazer o que eu fiz, né?
Eu comecei a entrevista, a moça, não, porque o gerente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque... Aí eu peguei e falei, eu falei, também essa vaga, você sabe que é pra isso, né? A descrição que você tá dando é pra outra vaga, no meio da entrevista. Eu falei, claro que eu lembro. Mentira. Então coloca a posição que você aplica, as datas de entrevista também, porque às vezes tem várias fases, então coloca a data de entrevista e o feedback no final. Por quê? Porque às vezes eu falei pra você, sei lá, passa um mês, a pessoa não falou, manda e-mail pra pessoa, fala, oi, tudo bem? E aí, lembra de mim? A gente conversou ali sobre a vaga, vai rolar, não vai rolar? Então vamos fazer um feedback também, porque a gente tá interessado, né? Teve uma vez que eu tava muito interessado numa empresa e eu decidi entrar no site da empresa mesmo, lá na parte de carreiras, né, e ver as oportunidades. E eu percebi que tinha vagas no site da empresa que não estava divulgada no LinkedIn, porque às vezes, depois eu conversando com um recrutador, eu falei assim, por que isso acontece? Ele falou, porque assim, tem empresa que ela abre a divulgação da vaga, e aí vai para todos esses sites, tem empresa que divulga só no website dela mesmo, e aí o que acontece? Geralmente elas trabalham com headhunter, porque eles querem fazer uma pesquisa ou uma busca um pouco mais refinada. E quando é assim, eles divulgam só no site da empresa. Então assim, vai no site das empresas, nas empresas que você mais conhece, você, né, tem vontade de trabalhar, dá uma olhada e coloca os alertas. Tendo isso tudo bom, tudo lindinho, é sempre importante estar preocupado com o LinkedIn, com o seu perfil no LinkedIn. Então sempre atualizando, fez um cursinho novo, vai lá e coloca. Agora falando um pouquinho do currículo. O currículo eu usei, chama Resume Builder, que seria o construtor de currículo, né? E lá você tem os templates para você elaborar o currículo e a cover letter. Gente, a carta de apresentação, ela é essencial, né? Porque assim, quando você vai fazer a aplicação, às vezes quando você vai aplicar para uma vaga, você clica no LinkedIn, às vezes você vai para uma página do LinkedIn e você faz a aplicação por ali. Às vezes você é direcionado ao site da empresa, às vezes você é direcionado para um site de recursos humanos, mas geralmente o básico do básico para a aplicação é fazer o upload do seu currículo e da carta de apresentação. A carta de apresentação tem um site que eu gostava muito de ver, o nome dele é Resume Genius. Ele dá muita dica de como elaborar uma cover letter legal. E a cover letter, a carta de apresentação, ela tem que ser personalizada para a empresa que você está mandando. Não coloca um Dear All, né? E faz aquela coisa basicona e manda. Não, gente, cuidadinho, coloca lá o nome da empresa. Se você souber o nome do recrutador, coloca o nome do recrutador. Eles dão bastante, principalmente, eu achei bem interessante isso, as empresas alemãs, elas dão bastante valor a isso. E uma dúvida que acho que muita gente tem é, quando aplica para a Alemanha, eu devo fazer essa carta de apresentação em inglês ou em alemão? As vagas que eu estava aplicando, que eu apliquei, né, são vagas para posições de pessoas que falam inglês. As minhas cartas foram todas em inglês, meu currículo foi em inglês, por quê? Primeiro que eu tenho o A1 de alemão, né, gente? Então, assim, eu vou fazer carta em alemão para... Se a pessoa tiver lá, German... Não. Já é uma vaga que eu tenho que tirar, porque não se aplica a pessoa. Então, assim, meu funil, na verdade, quando eu cheguei aqui, meu funil estava assim, né? Ei, tem um monte de vaga para aplicar. Quando qualquer empresa que eu fui aplicar, que tinha contato com os locais, né, que a gente chama de local level, porque na minha posição eu tenho posição de local level, regional level e global level, né? Então, quando a vaga de gerente era para lidar com a parte do país, com as pessoas do país, gente, 100% das vagas pediam alemão e inglês fluente, tá? Então, quer dizer, meu funil já fez assim, ó, né? E assim, tinha muita vaga, gente. Assim, eu fiquei impressionada. É uma pena, porque assim, eu tive oportunidades que eu falei, não, só porque eu não falo alemão. Só por quê, né? Só esse detalhe. Só esse detalhe. As entrevistas que eu fiz, elas foram também todas em inglês. O que é interessante falar também, quanto aos seus documentos. Para a indústria farmacêutica, não é necessário fazer a validação do diploma aqui na Alemanha para trabalhar, tá? Por quê? Deixa eu explicar para vocês. A nossa profissão é mesmo um profissional liberal, né? Então, quando você vai trabalhar na farmácia, você se torna responsável técnico pelo estabelecimento. Como a minha função, né, a minha profissão é dentro da indústria farmacêutica, eu não me torno responsável técnica. Por isso que não é necessário eu validar um diploma aqui na Alemanha. No entanto, antes de vir para cá, eu não sabia em que área que eu ia atuar. Então, sim, eu fiz uma busca bem grande para saber como que seria a validação do diploma. Então, gente,
Se você pensa em vir pra cá, para validar seu diploma, primeiro você tem que aprender alemão. É bom para as pessoas saberem que não são todas as profissões que precisam da validação do diploma, né? As pessoas têm essa enganação de que é obrigatório você validar. E é a mesma coisa como não é obrigatório você falar alemão para conseguir uma vaga. Claro que em Berlim talvez seu funil seja até maior do que uma pessoa que esteja em outra cidade da Alemanha em quesito inglês, né? Mas uma coisa assim que eu acho até legal que você falou um pouco de currículo é por mais que você não fale alemão, você respeitar o formato deles de currículo. Tem a foto, né, que no Brasil a gente não tá acostumado a pôr foto. Aqui é super importante pôr a foto, assinado, datado. São coisas que eles são mais chatinhos, né? Umas coisas que eu vejo aqui, que é engraçado, eu li muito sobre isso, mas nunca me foi pedido, que na carta de apresentação tinha referências. Nome e referência das pessoas, sabe? Para ligar, pegar referência. Meu currículo, nesse modelo que eu peguei, eu achei interessante porque eu já coloquei a referência no próprio currículo, acho que por isso que nunca me pediram, mas às vezes eles pedem isso na carta de apresentação. Uma coisa importante que uma recrutadora um dia falou assim, sabe o que é bom no seu currículo? Porque você colocou, dentro das atividades, você colocou o que você conquistou, tipo seus achievements, sabe? Pegando um outro gancho, a minha posição, ela pode ser muitas vezes remota e presenciais. O que eu não sabia, que eu só comecei a entender melhor, é como que funciona aqui na Alemanha. Mesmo que você tenha a posição do Vitor, por exemplo, que é uma pessoa de TI, e geralmente eles trabalham 100% remoto. Mesmo que você tenha essa possibilidade de trabalhar remoto, eles gostam de estar no escritório. A maioria das empresas, dos farmacêuticos, as empresas da minha área, ficam em Frankfurt ou Munique. Também tenta ver isso, a característica da empresa. Eu não sabia que essa era um costume alemão, que eles prezavam muito de estar no escritório. Tanto é que provavelmente agora, até o final do ano, a gente vai estar mudando para Munique. Eu acho que ajuda bastante, até porque a gente recebe perguntas, às vezes, que cidade que eu vou, que cidade que você me indica. Às vezes fazer esse funil, as pessoas às vezes perguntam, qual a melhor cidade para arranjar emprego? Depende muito da sua área, né? Eu vim para uma cidade portuária onde logística, cadeia de suprimento e engenharia de produção tem muito mais oportunidade porque tá rolando saída de mercadoria, entrada de mercadoria o tempo inteiro. Então meu funil que era assim, abriu assim. Então já que você tá afim de uma experiência profissional, não se apegue a uma cidade, né? E é aquela coisa, né, gente? A gente quando a gente tá em outro país, né, que não o nosso, mesmo dentro do país, mesmo no nosso país, a gente tem que, isso que você falou é muito, muito sério. Você não pode ter restrições, você tem que estar aberto a tudo, né, você tem que ser flexível, porque é aquela coisa, não é muito diferente, às vezes, vamos supor, em São Paulo, né, se você é em São Paulo, cara, você tem todas as indústrias, todas as áreas. Só que aqui na Alemanha não é assim, porque é um país muito menor, entendeu? São estados menores. Então, assim, cada estado tem uma fortaleza, uma especialização, o tipo de indústria. E é isso que você tem que buscar. Outra coisa também que eu sugeri, que agora entrando um pouquinho mais na parte de entrevistas, tá? Tem vários sites que falam para você como você se prepara para uma entrevista, né? E lembrando que para mim foi muito peculiar essa experiência que eu tive agora, porque eu fiz videoconferência, né? As entrevistas por videoconferência, porque é uma coisa que você está pessoalmente, né? Rola uma empatia, que a gente falou antes. Por videoconferência, não, né? Uma pessoa que você nunca viu tá lá te entrevistando. Então, geralmente, quais são as fases, né, do processo? A fase do processo seletivo seria a entrevista com o RH ou o recrutador. A segunda entrevista é o gerente, o hire manager, né, o gerente da vaga mesmo, o diretor da vaga. E a última, como no meu caso é o gerente, eu tinha a entrevista com o vice-presidente ou com o diretor da área. Aí tem aquelas coisas, eu li muito sobre como ter um bom desempenho numa entrevista virtual, porque você tem que, o que a entrevista é a oportunidade que você tem para se vender, né, é aquela coisa, tem uma caneta, eu tenho que vender essa caneta. Então, assim, é uma oportunidade que eu tenho para me vender. Eu sempre pensei assim, eu vou fazer uma entrevista hoje, é videoconferência? Então tá, é como se eu fosse sair. Vai lá, faz a escova, põe o rímel nesse olho, pelo amor de Deus, né? Outra coisa, instala todos os aplicativos possíveis de meeting. E aí a gente tem o Skype, o Microsoft Teams, Zoom, Google Meeting, põe tudo, porque às vezes, isso aconteceu comigo, eles tinham às vezes agendado via Zoom,
e deu um problema na empresa, tiveram que mudar em cima da hora, e não estava instalado no meu computador o aplicativo que eles queriam usar, que era o Google Meeting. Aí eu falei, você pode me dar uns minutos? Só aí, gente, consumiu uns 10 minutos da entrevista. Você sentiu, assim, um padrão de perguntas? Porque no Brasil a gente tem, normalmente, aquelas perguntas, não em todas as empresas, mas um pouco abstratas, do tipo, se você fosse um animal, que animal você seria, sabe? E aqui, pelo menos, eu senti que as perguntas são mais diretas, assim, mais... E meio que sempre as mesmas, né? Eles me assim, eu percebi um padrão que eles sempre me perguntaram, por exemplo, por que eu mudei para a Alemanha, porque eles não entendem o fato da gente deixar o nosso país e vir para um país totalmente diferente. Eles perguntam um pouco também da sua vida pessoal, dos seus hobbies e tal, ou varia bastante de entrevistador para entrevistador? O que eu senti aqui, e sinceramente, eu gosto de estilo alemão, tá? Algumas coisas não, mas algumas coisas eu gosto bastante. E aqui eles são muito profissionais. Tipo, não interessa se você tem filho, até porque hoje no Brasil até tem uma discussão sobre isso. Tipo, se eu pergunto pra você fazer uma entrevista, você tem filho, quanto tempo você passa com seu filho? Mas se você vai trabalhar, onde você vai deixar seu filho? Isso é por você, amor, né? Pula essa fase, não é pra discutir isso aí. Então, assim, uma coisa que eu nunca me fizeram perguntas pessoais mesmo, do tipo, você é casada? Esse lance sim, Rafa, porque o que eu senti, na verdade, quando eles me perguntaram, assim, mas me explica um pouquinho a sua trajetória Brasil, Austrália, Berlim, Alemanha, por que você não ficou mais tempo lá na Austrália? Eles queriam explorar, e outra pergunta que vinha, como eu tive esse jump, né, Brasil, Austrália e Alemanha, você pretende ficar aqui na Alemanha ou seja, tipo, só uma passagem também, assim? Porque, tipo, pra eles, é que eu não fiz raízes, entendeu? Uma dica. Quando você souber o nome da pessoa que vai te entrevistar, procura essa pessoa no LinkedIn. Você tem que saber quem é essa pessoa que vai te entrevistar. Porque assim, a pessoa pode ter um grau de conhecimento muito grande, e aí você tem que estar preparado que a pessoa vai vir com bala na agulha, porque se ela for técnica, principalmente, ela vem com pergunta técnica, então você já muda seu script. Se você vê que ela tem um perfil um pouco mais gerencial, se ela é um gerente, porque assim, você tem dois tipos de gerente, né? Você tem um gerente técnico e um gerente muito mais de pessoas. Se você vê que a carreira dela foi muito mais construída voltado para gerenciamento de pessoas, não tão técnico, a entrevista vai ter outro rumo. Então, assim, pegou o nome da pessoinha que vai te entrevistar? LinkedIn. Vai procurar a pessoa. Não tem problema, isso é super normal, porque aparece lá, né? A pessoa talvez o seu perfil. No começo eu ficava super encanada. Gente, depois passou. Aqui, ó, perguntas que eu acho que foram sempre feitas. Por que a gente deveria te contratar? Por que você quer essa posição nessa empresa? Como lidar sob pressão, mas eu acho que aí é muito característico do cargo, né? Talvez a empresa tenha isso, né? Talvez depende do cargo, pode ser uma pergunta um pouco mais técnica. Os seus planos a curto prazo, a longo prazo não, mas a curto prazo, sim. E uma coisa que foi, assim, que eu achei que foi uma pergunta mais ou menos, tipo, como você lida com situações difíceis, sabe? Como que você fez isso? Como que foi se desenrolar? Me dá um exemplo. Vamos falar, uma vez que você discordou do seu chefe, como que você lidou com isso? Então, assim, alguns aspectos um pouco mais psicológicos, né? Não tão técnicos. Quando eu tinha uma entrevista que eu via que o perfil da pessoa era muito técnica, eu estava preparada que ela vai entrar ali de tipo, atividade do dia a dia. Ela vai fazer o check comigo da atividade do dia a dia. Mas, fora isso, essas perguntas que mais vinha. E, claro, tem aquelas perguntas bem técnicas, né? Qual a sua expectativa salarial, né? Não tenho medo de falar expectativa salarial de verdade, porque você tem que falar realmente com base, claro, bom senso, né, gente? Pelo amor, né? Pelo amor de Deus. Pesquisa. Nas vezes que me entrevistaram, eles perguntam o anual. Então, assim, às vezes até você fazer só um minutinho, fazer uma conta. No Brasil a gente não tem esse costume. No Brasil a gente fala geralmente mensal, por mês, né? Então já faz uma conta ali, você pode até falar o intervalo entre 40 e 44 mil, entre 50 e 55 mil, sei lá, mas saiba um intervalo certinho pra passar ali. Tenha isso anotado no caderninho, porque toda entrevista na Alemanha vão te perguntar isso, não tem como você escapar. Não, e uma coisa que é legal é sempre falar também, porque aqui eles têm a questão do bruto, né, do neto. Né, deles aqui. Então, assim, quando você falar, às vezes, algumas pessoas vão perguntar, mas a gente tá falando aqui do total, né, do bruto. Assim, então sempre fala do total, não fala quando você ganha líquido. Então também já vai dar confusão. Porque aqui, e assim, depois isso é história pra cerveja, gente. Porque, meu pai amado, quando você vai falar de dedução de impostos, aqui tem várias classes, e aí tudo muda, entendeu? Então, assim, nunca vai por quanto você quer ganhar líquido no mês. Disponibilidade de início,
né, quando você pode começar, porque tem algumas empresas que, se você está trabalhando, você, aqui na Alemanha é um pouquinho complicado, tem empresas que têm até 6 meses de aviso prévio, né, então tem uma coisa que tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui na Alemanha também, então isso é bem sério. Agora, uma coisa que eu queria contar para vocês, né, da minha experiência, é que eu fiz, com esse dashboard, a gente conseguiu extrair alguns números. Eu comecei as buscas, como eu falei para vocês, dia 30 de agosto. O número de pessoas que entraram em contato comigo, de processos que eu participei de pelo menos uma fase, foram 34. Mas, efetivamente, mesmo minha busca ativa foi a partir de dezembro. Pensando que em dezembro até março foi ok, normal, mas de março a junho, coronavírus. Então, assim, caiu bastante. Então, pode ser que esse número poderia até ser maior se por acaso tivesse sido coronavírus. Ou até eu estaria trabalhando até antes se não fosse coronavírus também. Não se sabe. Desses 34 processos, 11 não me deram feedback. Então, também estejam preparados para isso e não desanimem com isso. Claro, você faz pelo menos um follow-up, você manda um e-mail perguntando para a pessoa, oi, tudo bem, a gente entrou em contato comigo, tem alguma resposta? Pode ser que a pessoa não te responda mais. Por exemplo, um processo seletivo, o tempo médio de um processo seletivo, desde o primeiro contato até a resposta final, é em torno de 1 mês e meio, para mim, tá? 1 mês e meio, 2 meses. Por exemplo, essa empresa que eu fui contratada, a primeira entrevista foi dia 7 de julho e eu recebi a offer dia 30 de julho. Foram 23 dias, foi muito rápido, gente. Seja muito honesto com você também na hora de procurar emprego. Não aplica para vagas que você acha que pode não dar certo ou para empresas que você não teve um bom sentimento, não teve good feeling, sabe? Porque pode ser que você comece ali e você vai ficar bem feliz. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, que traduções de documentos, eu tinha falado da CV e da carta de apresentação em inglês. Mas deixem todos os diplomas e certificados traduzidos para o inglês, porque tem algumas aplicações que você não consegue concluir a aplicação se você não fazer upload de certificados de diplomas. Então deixa pelo menos em inglês traduzido, entendeu? Deixa ela guardadinha traduzido em inglês. Dependendo da sua área, talvez seria bom você deixar em alemão. Mas se o seu currículo for em alemão, sua carta de apresentação em alemão, talvez se deixar seus diplomas traduzidos em alemão também é uma boa. Bom, Leila, então, muito obrigado, mas eu queria, antes da gente se despedir, que você deixasse aí uma mensagem motivacional para as pessoas, porque eu acho que muitas acabam ficando frustradas e até desistem no meio do caminho. O que você diria para quem está pensando em aplicar ou quem está aplicando aí, está passando por isso? Nãos. O que eu diria, gente, é que assim, a nossa vida, eu acho que a gente, todo o tempo, né, todo dia, na verdade, é um desafio, né? Desde a hora que você acorda, você dormir, tem vários desafios durante o dia, nem que você fazer 10 abdominais que está lá no seu espírito todo dia, né? Dizer que você tem que fazer o desafio de fazer. E assim, são 2 períodos. O primeiro período, esse período de busca de vagas, de recolocação no mercado, eu diria que eu tenho 2 palavras para definir mesmo, sabe? Que é a questão de você ter bastante resiliência e você também ser grato. Porque assim, pensa que é difícil, cara. Eu admiro o Rafa, tava vendo o dia a dia do Rafa, ele colocou uma rotina para ele. No começo eu não entendia que eu tinha que fazer isso também. Porque você começa a ficar meio desorientado. Então assim, tenha resiliência, acredite no seu potencial, porque realmente, cada aplicação que você faz é um pico de adrenalina de tipo esperança, né? Ah, fiquei pra essa vaga. Mas você gosta muito da descrição da vaga, essa vaga é a vaga da minha vida. Tipo, tem que trabalhar com essa empresa, é essa vaga. E às vezes você não recebe nem um e-mail, ou você recebe um e-mail que não quer nem falar com você, e você começa o processo seletivo, que daí o pico de adrenalina vai mais, você fica mais esperançoso, e de repente você recebe uma resposta negativa que vai seguir com outro candidato, não você. Então, assim, é um mix de emoções, né, que a gente passa, e é diário, do tipo, tinha dia que eu tinha 2, 3 entrevistas no dia, tinha semana que eu não tinha nenhuma entrevista. Você falou, pai, esqueceram de mim aqui, gente, oi, tô aqui. Sabe, então assim, vai ter picos, vai ter muita variação durante esse período. Então, assim, permaneça nisso, ter o que fazer, ocupar a sua mente. Então, eu, por exemplo, eu aproveitei o tempo que eu estava, né, nesse meu período sabático para estudar alemão, fazendo aula online mesmo, não podendo por causa da pandemia que estava suspensa as aulas, mas estudando online. Eu estabeleci uma rotina de exercícios que eu estava muito sedentária, então, excelente, perdi 5 quilos. Eu descobri que eu sei cozinhar muito. Então, assim, use esse tempo. Não fica toda hora se cobrando. Não reclama todo o tempo. Eu reclamava o tempo todo. Eu reclamava porque eu não consegui emprego, o que está acontecendo comigo, né? Porque não faz bem pra você, entendeu? Eu tô falando isso aqui, mas assim, durante um tempo eu reclamava demais. E tenta aproveitar, entendeu? Não se sinta culpado de você não estar trabalhando. Pelo menos eu, por exemplo, né?
Essa é a primeira vez que eu fiquei sem trabalhar, gente. Desde que eu comecei minha vida, né, eu nunca fiquei sem trabalhar. E às vezes a Fanny teve isso, mas às vezes o Vitor ia trabalhando e saia pra trabalhar e falava, meu Deus do céu, olha lá, ele vai trabalhar isso aqui. Vamos lá, o que nós temos que fazer hoje, sabe? E quando estava frio ainda, inverno, dá vontade de pegar a coberta, ficar no sofá o dia inteiro, só com o olho pra fora, assim, ó. Mantenha sempre o ritmo, mantenha a confiança, acredite, claro. É aquela coisa, você é a melhor pessoa para vender seu currículo. Então ninguém vai te vender melhor que você. Confia no seu taco. Claro, se prepare, estude sobre a empresa, prepare um bom currículo. Esteja aberta a novas ideias, né? Esteja aberta, talvez, a trabalhar em novas áreas. Por que não, né? Você está morando no país já. Então, assim, o mais difícil já fez que ser a sua zona de conforto. Então, você já está aqui. Fique aberto a trabalhar em outras áreas, ter uma outra oportunidade de conhecer outras pessoas. Por que não? Então, eu acho que é isso. Eu estou à disposição de vocês. Como eu falei, vocês são um casal super fofo, mora no nosso coração já. E, assim, a gente é um casal que a gente ainda a gente não produz nada, mas no Instagram lá eu coloco minhas besteiras lá, meus vidinhos caseiros super, LG Leila. Então, se vocês quiserem seguir também, pode seguir, fica à vontade. E não vou poder ajudar, a gente está aqui em Berlim também. Se quiser uma dica de Berlim também, fica à vontade para perguntar alguma coisa. E, gente, sim, é claro, não podia faltar e deixar. Esse canal é muito fofo. Rafa, um fofo, Fanny, uma fofa. Então, assim, queria muito que vocês se inscrevessem no canal deles, deixem um like também nesse vídeo para quem já é inscrito. E, cara, tem muito conteúdo bom nesse canal. Eu acho que é um sucesso e eu já falei pra eles, se vocês precisarem, qualquer assunto, eu estou à disposição. Então é isso, galera das Reichsfreute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.